Nós vamos assistir um pequeno vídeo nesse momento. Eu acredito que muitos de nós aqui tiveram a oportunidade de ver essa reportagem que passou no Fantástico alguns anos atrás. Se você não assistiu, então fica sendo aí a sua primeira experiência com essa entrevista, tá bom? Eduardo, tudo pronto? Opa, volta o som. Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele um sonho que tinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor, uma revelação. Deus não levou a fazer isso. Não teve para onde correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher, seu marido. O pastor também é casado. Vamos explicar a Bíblia. Oséias, capítulo 3. Esse profeta, um homem como nós, que diz assim, a Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não, é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Qual dá uma moral? Qual que é? Isso aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. E adúltera. Não é adúltera, tem um acento aqui para você. Uma interpretação equivocada? Está referido a uma mulher adúltera. E não para que o senhor adulterasse. Ah, tá. Inclusive foi bom também isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 13. Acho que todos nós conseguimos entender o teor dessa reportagem. E se não fosse uma tragédia, seria realmente um motivo de riso. Aquele pastor, ele pegou a sua Bíblia e ele fez a leitura equivocada. Ele leu a palavra de Deus como que encontrando ali uma ordenança para que ele buscasse
uma mulher e adulterasse com ela. Mas é lógico que a palavra de Deus não disse isso. Mas o problema não é simplesmente de leitura, de entendimento. O problema é mais profundo. Na verdade, nos diz respeito à questão de nós queremos buscar apoio da Bíblia para aquilo que nós queremos fazer. Apoio da Bíblia para que ela nos traga uma base para podermos viver da maneira como nós queremos de fato viver. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Ezequiel capítulo 13 e acompanhe comigo a leitura. E a palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano o Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano o Senhor: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou soberano, o Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal? Diga àqueles que lhe passam cal: esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedras, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram e o arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caiaram, os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano, o Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano:
Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade e encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Um dos desafios da nossa época é justamente entender qual é o papel da subjetividade na vida de cada pessoa. E a subjetividade, ela diz respeito ao sentimento de cada pessoa, a sua opinião sobre determinado assunto, a sua maneira de entender, de ver, de preferir, de escolher. Isso faz parte da particularidade de cada pessoa. Isso envolve os seus sentimentos, os hábitos, as reações que as pessoas têm, a sua própria formação, a sua opinião pessoal. E isso não é passivo de discussão, porque cada um dá o valor que quer a determinada coisa ou pensamento. Para trocar tudo isso em miúdos, nós podemos dizer que a subjetividade poderia se resumir naquela frase: cada um, cada cabeça, uma sentença. Nós vimos um vídeo aqui que demonstra de uma maneira muito clara a que ponto uma pessoa pode se perder na sua subjetividade. Tudo bem, ele errou o texto no que diz respeito ao seu entendimento, no que diz respeito à leitura, à interpretação do texto. Mas o fato é que nós vivemos numa época onde as pessoas estão muito mais preocupadas com os seus sentimentos, com aquilo que elas querem entender da palavra de Deus, do que realmente entender e obedecer aquilo que Deus nos diz. Nós vemos aqui o texto de Ezequiel 13, e esse era um momento muito ruim para o povo de Israel. Judá já tinha sido feita cativa. 10 mil judeus tinham sido levados para a Babilônia, entre eles o profeta Ezequiel e também o rei Joaquim. E é de lá do cativeiro na Babilônia que Ezequiel escreve para o povo que ainda permanece
nas terras de Israel, nas terras de Judá, pessoas que ainda permanecem na cidade de Jerusalém. O cerco está formado, a cidade está sitiada, existe pavor e pânico, existe um sentimento de medo e de dúvida no ar. O que é que vai acontecer? Será que realmente o rei da Babilônia vai entrar nos muros da cidade e vai destruir tudo aquilo que nós construímos? Será que Deus vai permitir que uma nação pagã, que adora falsos deuses, que não tem respeito, que não crê no Deus verdadeiro, realmente alcance vitória sobre o seu povo, o povo que teme o seu nome? Será que realmente aquilo que Deus está dizendo por muitos e muitos anos, as advertências através dos profetas, as palavras que o Senhor proferiu dizendo que Deus sim iria julgar a nação de Israel, a nação de Judá? Será que realmente Deus vai punir o seu povo dessa maneira? Será que Ele vai permitir a guerra? Será que Ele vai permitir que o seu povo seja humilhado, destruído, derrotado? A invasão era eminente. Deus já tinha dito que Ele iria julgar o seu povo. Mesmo assim, eles sendo advertidos pelos profetas do Senhor, eles preferiram dar ouvidos aos profetas e profetisas falsas. Eles davam ouvidos para aqueles que, se dizendo profetas, aqueles que dizendo que tinham visões da parte de Deus, daqueles que tinham dito que tinham ouvido a palavra do Senhor, aqueles que tinham tido adivinhações da parte de Deus, mas nunca o tiveram. Esses falsos profetas, essas falsas profetisas eram ouvidas pelo povo de Israel. Nós ficamos assustados quando nós vemos uma notícia dessa e nós vemos que um profeta desses consegue reunir ao seu redor 11 pessoas, consegue não somente dar vazão àquilo que está dentro do seu coração e dentro do coração de uma outra senhora, como também consegue fazer com que o marido dessa outra senhora e a sua própria esposa concordem com um absurdo desse. Não era diferente com o povo de Deus antes da invasão, destruição definitiva e cativeiro babilônico. As pessoas, o povo de Israel, davam ouvidos aos falsos profetas. Isso por quê? Porque o povo, ele queria ouvir aquilo que lhe traria satisfação, prazer. O povo não queria saber de guerra. O povo não queria saber da disciplina de Deus. O povo não queria saber se Deus de fato iria puni-los e iria discipliná-los, corrigi-los. O povo queria saber de paz, de tranquilidade. Eles estavam mais preocupados com a manutenção do seu conforto, do seu bem-estar.
O profeta Ezequias, então, ele é chamado para trazer essa palavra dura, difícil, uma palavra onde ele teria que denunciar esses falsos profetas, profetas que falavam aquilo que estava no seu coração e não no coração de Deus, pessoas que estavam seguindo os seus próprios desejos e não os desejos de Deus, pessoas que diziam que Deus tinha falado quando Deus não falou, pessoas que diziam que tinham visões de coisas que Deus iria fazer, sem que Deus de fato tivesse dado essas visões. O povo ouvia esses profetas e profetisas, porque eles falavam o que o povo queria ouvir. Os versículos 3 a 7, nós vemos o seguinte: assim diz o Senhor, o soberano: ai dos profetas todos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Aqui Ezequiel, ele qualifica esses falsos profetas, e ele diz o seguinte, que eles são tolos. E por que eles são tolos? Porque eles seguem o seu próprio espírito, a sua própria vontade, a sua própria imaginação. Eles são mentirosos, porque eles dizem coisas que não irão acontecer, dizem aquilo que Deus não lhes disse, enganam, orientam de uma maneira errada o povo, faz com que o povo peque, faz com que o povo siga os seus conselhos como se fossem conselhos do Senhor. Eles dizem, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito coisa alguma. Esse é o cenário do povo de Israel. O povo de Israel tinha sim a figura dos profetas. Também no meio do povo de Israel existia uma outra categoria, que era denominada falsos profetas. Dentre esses falsos profetas, nós temos duas categorias. Primeiro, entre os falsos profetas existiam os profetas pagãos, aqueles que eram os que ensinavam as orientações dos falsos deuses, dos deuses pagãos, e não do Deus verdadeiro. Mas entre esses falsos profetas, além desses que eram profetas de ídolos e deuses falsos, também existia uma outra categoria, daqueles que aparentemente adoravam o Deus verdadeiro, aqueles que aparentemente faziam o mesmo que os profetas verdadeiros faziam, porém eles eram falsos, não porque representavam deuses falsos, mas porque as suas adivinhações, as suas visões, as suas palavras não tinham sido proferidas pela boca do Deus verdadeiro.
Deus pesa a mão sobre esses profetas. Profetas esses que não preparavam o povo para a realidade. Versículo 5 nós vemos o seguinte: olha, vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. E aqui o profeta usa uma figura de linguagem muito conhecida na época, e talvez hoje quase sem nenhuma importância para nós hoje, a não ser o fato de que nós entendemos que um muro serve para proteção. O muro tem como objetivo nos dar segurança. Em Jerusalém, a muralha de Jerusalém era aquilo que permitia ao povo viver em segurança, resistir os ataques dos inimigos, das nações inimigas. Esses muros fortificados garantiam que eles poderiam viver ali por muito e muito tempo, e poderiam resistir às investidas da nação invasora. Deus diz para esses profetas que esses profetas deveriam reparar as brechas desses muros, mas pelo contrário, eles não o fizeram. E porque eles não o fizeram, aquele muro seria destruído. Outra figura que Ezequiel usa aqui é a comparação que ele faz entre os falsos profetas e os chacais em ruínas. Os chacais sempre andam em bando, e eles têm como objetivo procurar uma presa indefesa, ou quem sabe um animal ferido, quem sabe um animal já morto. É assim que os chacais se alimentam. E Deus diz que aqueles falsos profetas eram como aqueles chacais no meio de ruínas. Deus diz qual é o futuro desses falsos profetas. Versículo 8: portanto, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês, palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou soberano. Aqueles falsos profetas que naquele momento eram colocados como os principais conselheiros da nação, não fariam mais parte do conselho do povo de Israel. Aqueles que eram notáveis, que eram consultados, que eram tidos com lugar de honra, eles não estarão inscritos nos registros da nação de Israel. Aqueles que aparentemente gozavam de segurança, naquele momento dentro dos muros de Jerusalém, esses falsos profetas, eles não estariam mais na terra que Deus dera por herança ao povo de Israel, quando Deus, depois do cativeiro, promete trazer de volta o seu povo para habitar na terra que Ele lhes dera como herança. Aquilo que eles estavam experimentando no presente não iria permanecer, porque Deus um dia iria julgar
e depois do julgamento do Senhor, seria provado que o soberano Senhor sim é verdadeiro, e que aqueles homens e mulheres que usurpavam o título de profetas do Senhor seriam totalmente desmascarados e não teriam mais lugar entre o povo do Senhor. O povo de Israel, ele era enganado pelos falsos profetas, porque eles falavam o que o povo queria ouvir. E eu desconfio que hoje não é muito diferente, porque parece que cada vez mais as pessoas querem ouvir aqueles que têm uma mensagem que irá legitimar o seu desejo, a sua vontade, independente dessa vontade estar em coerência com a vontade de Deus ou não. A mensagem agradável aos ouvidos para o povo de Israel, que eram promessas de paz, agora já não são mensagens somente de paz, mas de bem-estar. Existem também hoje profetas e falsos profetas. E o profeta é aquele que diz que fala em nome de Deus. E qualquer pessoa pode, de fato, dizer: olha, o Senhor está dizendo isso, o Senhor está dizendo aquilo. E da mesma forma que nós temos falsos profetas hoje, nós temos uma grande multidão que dá ouvidos a esses homens e mulheres que se levantam dizendo que estão falando em nome do Senhor. Continuam sendo os velhos chacais que estão procurando pessoas vulneráveis, pessoas que estão enfrentando problemas, dificuldades espirituais, emocionais, financeiras, pessoas que já estão à beira da morte, pessoas que estão sem esperança. E são para essas pessoas que esses falsos profetas se levantam, dizendo: assim diz o Senhor. É a venda das ilusões, é mercadejar a palavra do Senhor, é falar aquilo que a pessoa quer ouvir, é trazer falsas esperanças, é mostrar um caminho que Deus não está apontando e mostrando. E aqui nós temos uma grande realidade, que o Brasil, ele é um país místico. O brasileiro gosta de sentir um friozinho na barriga, quer sentir um arrepio. Ele quer que as suas emoções sejam trabalhadas. Ele quer ter aquela sensação. Ele quer ter de alguma maneira uma experiência mística. E isso facilita para que tantos falsos profetas se levantem entre o povo do Senhor, misturando verdade com mentira. Ora falando a verdade, ora falando verdade e mentira, para depois então, no meio desse pacote, despejar as suas mentiras. Nós vemos agora o desencorajamento do justo e também um incentivo para o ímpio. Vivemos tempos difíceis. Algumas semanas atrás, eu assisti um programa na televisão, não sei quantos de vocês já tiveram uma curiosidade, o canal era o History. E tem uma série de reportagens que foram feitas por um jornalista
E o título dessa série é O Infiltrado. Alguém já viu isso daí? E é muito interessante, porque ele começa a participar de várias atividades. Então, em um determinado programa, ele tenta ser um cantor sertanejo. Então ele vai aprender como é que ele compõe música, o que ele precisa fazer para ser um cantor sertanejo de sucesso. Um outro programa, ele resolve então ser um segurança privado. E ele faz então treinamento, ele participa e tudo mais. Num outro programa, ele tenta se lançar como político. E ele conversa com os políticos, ele pega então dicas de políticos e ele tenta então se eleger como candidato. Mas um dos programas, acho que foi o primeiro, ele resolve se tornar um pastor. E ele então começa a visitar as igrejas. E ele é um ateu, e ele diz: olha, eu sou um ateu, mas eu quero ser um pastor, porque eu acho que é uma coisa que pode me trazer sucesso, e pode me dar uma segurança financeira. Então ele começa a ir nas igrejas e começa a ver o que as igrejas fazem e como os pastores falam. E ele começa a perceber que a coisa é um pouquinho mais difícil, e ele tenta buscar um personal pastor para ele, alguém que pudesse orientar. Então esse personal contratado ensina como ele deveria falar, como ele deveria se portar. Daí ele leva ele numa lojinha lá na Conde, né, para ele comprar o kit do pastor, ou seja, a vestimenta do pastor, que geralmente é um terno horrível, uma gravata que não combina com nada, mas o sapato tem que estar brilhando. Outra coisa que esse personal disse para ele é que ele tinha que ir na praça lá e tinha que pregar. E ele tentou então se aproximar de um grupo e tentou trazer uma mensagem para aquele grupo. Eram moradores de rua, alguns dependentes químicos. Ninguém deu bola para ele, ele teve que acabar separando uma discussão que aconteceu. Um dependente químico queria brigar com o outro e ele foi um fracasso. Então o personal dele disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos terceirizar a pregação. O que você acha? Ah, tá bom, é uma boa. Então vamos aqui passear pela praça e você vai observar qual é o pregador que você mais gosta, tudo bem? E ele então olha um, observa outro, o terceiro, e em um determinado momento ele tem simpatia por um pregador, porque ele acha que ele é bem alto, imposta bem a sua voz, fala com quem tem autoridade. E depois da pregação, então ele conversa com aquele pregador e faz uma proposta: olha, eu estou abrindo uma igreja aqui, e você não quer vir trabalhar lá na nossa igreja? Só precisa pregar 4 vezes por mês, tá bom? E eles então fecharam o valor, e assim foi. Mas ele não precisava só de mensagem, ele precisava de música. Então ele foi atrás de uma banda. E ele então escuta algumas bandas e depois então também fecha o contrato. Daí ele fica sabendo de uma igreja que promete a unção da lipoaspiração. E creia você, existem várias igrejas desse ministério. E ele liga então o pastor, né, e diz assim: olha, eu queria abrir uma filial da sua igreja. Ele falou: bom, não é bem assim filial, a gente chama aqui de congregação e tudo mais. Então eu quero saber como é que eu faço para abrir uma igreja igual a sua. Então o pastor dá todas as diretrizes para ele, depois diz: olha, você abre a sua igreja, depois você só manda 10% do que você arrecadar para a sede, está tudo bem. E ele então desencanta dessa ideia. Em toda essa caminhada ele tenta buscar algum tipo de sentido, ou eu acredito que ele está sendo sincero nessa busca. Ele gostaria que Deus falasse com ele em algum momento. Deus não fala, ou pelo menos ele não ouve.
e talvez nem poderia ouvir, diante de tantos falsos profetas. E ele acaba então desistindo da ideia de abrir uma igreja, e ele então procura um terreiro de Umbanda. E lá no terreiro de Umbanda ele conversa com o líder, que tem, acho que um Pai João, alguma coisa assim, e ele explica a busca. Ele diz: olha, eu quero sentir, eu quero acreditar, será que você pode me ajudar? Ele fala assim: olha, eu estou vendo aqui que um monte de gente recebe vários espíritos, será que não dá para você pedir para um desses espíritos aí entrar em mim? E daí eu vou acreditar. Meu pai de santo diz: olha, não é assim, se você não tem esse dom, você não pode receber e tudo mais. E ele então termina o programa frustrado e continua sendo ateu. Isso é uma amostra da espiritualidade distorcida que nós encontramos no nosso país, aqui na nossa cidade. Pessoas que estão buscando ter algum tipo de experiência mística, e em busca desse sentimento, em busca dessa satisfação, acabam dando ouvidos aos falsos profetas. Pessoas que acabam dando mais valor para o que essas pessoas dizem do que para aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz aqui que Ele vai julgar aqueles falsos profetas em Israel. E aquele mesmo julgamento que Deus terá para com aqueles falsos profetas de Israel, com certeza Deus também vai dispensar para os falsos profetas hoje. E Deus promete libertação para o povo de Israel desses falsos profetas, e Deus nos promete hoje também libertação desses falsos profetas. Essa libertação acontece quando nós nos voltamos para Deus e para a sua palavra, para aquilo que de fato Deus disse, para aquilo que de fato Deus revelou com a sua vontade. A questão não é se nós queremos ou não queremos ouvir, se gostamos ou não daquilo que nós ouvimos, mas o fato é que nós precisamos construir as nossas vidas sobre o alicerce daquilo que Deus já revelou, que é a sua palavra. E Deus não pode se contradizer. Uma experiência, uma sensação não pode negar aquilo que Deus já revelou de uma maneira clara na sua palavra. Deus disse que quando Ele julgar esses falsos profetas e as profetisas, então todos saberão que Ele, o soberano, é o Senhor. Portanto, o que isso tem a ver comigo e com você aqui? Nós precisamos entender que a nossa subjetividade tem que ser delimitada, limitada pela objetividade da palavra de Deus. Você quer ouvir uma coisa, você quer que Deus faça algo na sua vida, você busca isso de todo o seu coração, você deseja tal coisa, mas se Deus não diz, não dê ouvidos aos falsos profetas e falsas profetisas que estão aí.
Por mais que você queira, por mais que seja sincera a sua busca, o seu objetivo, a sua vida tem que estar pautada na palavra do Senhor, porque senão você se encontrará em ruína, porque isso que você quer não vai acontecer. Você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado, e pior, você pode ser encontrado fora da vontade de Deus. Por isso eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje propondo alguns passos práticos para que eu e você não caiamos no ensino de falsos e profetas e profetisas. Primeiro, abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 32, a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Jesus é a verdade. É essa palavra que tem capacidade de nos libertar dos enganos, nos libertar de uma vida de escravidão, de pecado, de uma vida que não é plena. A segunda coisa que eu acredito que é importante, Atos, um pouquinho à frente, capítulo 17, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Avalie aquilo que você ouve, aquilo que você vê nesse púlpito e em qualquer outro púlpito, no rádio, na televisão. Não é porque alguém diz, assim diz o Senhor, que realmente Deus diz. Confira aquilo que é dito com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. A terceira coisa que eu acredito que é muito importante, que nos ajuda a não cairmos no engano dos falsos profetas. Volte lá para o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Muita gente, em nome da paz de Cristo, toma decisões. Eu não senti paz no meu coração. Interpreta o texto bíblico totalmente errado, um contexto errado da paz de Cristo, que deve ser o árbitro no nosso coração. Calma aí, não é esse sentimento de satisfação dentro do nosso coração que é o indício infalível da vontade de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, a sua doença é incurável, ou seja, é um coração pecaminoso, caído, e só Deus para saber o que passa no nosso coração, para examinar o nosso pensamento. Só Ele é capaz de realmente de esquadrinhar a nossa vida e nos dar uma recompensa justa. Muita gente, em nome da paz, que eu acho que não é nem paz de Deus,
mas que coloca o nome de Deus, então acha que é paz, né? Em nome do, o meu coração, eu não gosto desse, né? O gestinho lá, né? O coraçãozinho, assim, a pessoa faz o coraçãozinho, e tá tudo bem nada, porque você pode ser alguém que está com paz no seu coração, tranquilo, satisfeito e totalmente fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, pior, fora do reino de Deus, porque de fato existem muitas pessoas bem intencionadas, sinceras naquilo que fazem, naquilo que acreditam, mas que estão totalmente equivocadas. A palavra de Deus mesmo diz: há caminho que ao homem parece, mas o seu fim é fim de morte. Está lá, sincero, feliz, convicto, mas caminhando para o abismo. De fato, de boas intenções, o inferno está cheio. Pessoas convictas, em paz consigo mesmo, mas vivendo totalmente longe de Deus. Então, estude a palavra de Jesus, avalie tudo o que é dito com as Escrituras. Não confie no seu coração, não embarque na teologia da Xuxa, porque a Xuxa vivia dizendo isso, né? Siga o seu coração, siga seu coração para ver onde é que você vai parar. Cuidado com isso. Eu gostaria realmente de transmitir para alguns de vocês um recado vindo diretamente do trono de Deus. Eu gostaria, e realmente em alguns momentos nós até pedimos para Deus: Deus, mostra para mim o que é que vai acontecer com essa pessoa que está doente, fala para mim, para que eu possa falar para essa pessoa que ela vai ser curada. Como eu gostaria que isso acontecesse, mas eu não posso falar uma coisa que Deus não disse. Eu não posso virar para aquela pessoa que está ansiando por ter um relacionamento, por casar, e dizer o seguinte: olha, assim diz o Senhor, você vai casar com fulano de tal, sendo que Deus não disse isso. Eu não posso virar para uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras e dizer assim: olha, traga aqui R$100 e as portas do céu vão abrir e você em 1 ano vai se tornar um empresário de sucesso. Se Deus não disse, eu não posso dizer. Nós vemos muitas coisas na mídia e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente que supostamente é curada, e tem pessoas que são curadas, mas tem muitas pessoas onde acontece uma coisa na televisão e acontece uma outra coisa na realidade. Pessoas que dizem para o outro: está curado, e a pessoa sai andando, dando cambalhota, correndo para um lado e para o outro no púlpito. Depois de 1 mês essa pessoa morre, porque largou o tratamento. Isso a mídia não vai mostrar. A mídia não mostra que em muitas igrejas existem pessoas que ficam sentadas para ouvir a conversa das pessoas que vêm visitar a igreja. E essas pessoas que estão sentadas, depois avisam o profeta: olha, 3º banco, 4ª pessoa, uma senhora assim, ela está se divorciando do marido. Daí o profeta diz o quê? Você, ele aponta certinho que está se divorciando. Deus mandou dizer, e a pessoa já está lá em ruínas, devastada. É lógico que ela vai pensar que Deus realmente está falando com ela. Não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Tenha critério. E é o último texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês hoje, Mateus capítulo 7.
a partir do versículo 24. Não, vamos ler a partir do versículo 15 e a gente está encerrando aqui, tá? Cuidado com os falsos profetas. Jesus